Boa noite a todos e todas, né? Hoje nós vamos conversar com o Hernani Fagundes. Ele é o diretor-presidente da Transurb e ele vai nos contar um pouquinho sobre a operação que salvou os trens na Transurb, né? No período da enchente. O título que nós colocamos hoje, né? É um título bastante significativo e vocês vão, no decorrer da fala do Hernani, entender o porquê desse título, né? É Operação Trilhos Humanitários. Hernani, a palavra está contigo. Bem, boa noite a todos, colegas e companheiros aqui da Setorial, né? Eu fiquei um bom período aí, desde que assumi a diretoria de operações da empresa, o dia 26 de junho de 2023, né? Então, nós não completamos ainda o primeiro ano da nossa gestão na Transurb, né? Eu componho a gestão no cargo de diretor de operações e desde o dia 5 de junho, eu assumi também cumulativamente a presidência da empresa, né? Hoje, o que eu estou trazendo aqui para os colegas da Setorial são muitas imagens, né? Fotos de uma ordem cronológica, desde o início dessa inundação que nós sofremos na cidade de Porto Alegre e mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul também foram impactados, né? Por essa resposta que a natureza nos deu, né, na verdade. Né? Porque a natureza não faz perguntas, mas ela sempre dá respostas, né? Então, na verdade, o que nós sofremos foi uma resposta da natureza a todas as agressões que a nossa sociedade vem fazendo ao longo de vários anos, né? Não é uma coisa de ontem, né? É um processo, né? Que vem junto com a resposta da natureza toda uma incapacidade também de prevenção, né? Que se teve nas cidades que foram mais afetadas, no caso de Porto Alegre e outras, né? Que os instrumentos de defesa, as contenções falharam todas, né? Talvez a inundação na cidade de Porto Alegre pudesse ter sido amenizada se o sistema de proteção que foi concebido depois da enchente de 1941 efetivamente tivesse sido mantido, né, em funcionamento e atualizado, né? E isso todos sabem que não aconteceu. Então agravou o problema, né? No caso nosso Transurb, nós já tínhamos sofrido duas inundações em setembro e depois em novembro, né? Que já havia afetado o nosso sistema de operação, porque nós temos uma região, né, da nossa linha que passa embaixo da ponte do Guaíba e fica num nível abaixo do nível do Guaíba. Então, nós, desde que surgimos como operação, sempre mantivemos naquela região uma casa de bombas, né, para esgotar as chuvas, a água que vem do Guaíba, mas não uma inundação. Isso, a própria casa de bombas foi totalmente submersa e com perda total para ela também, né? Porque a quantidade de água era um absurdo. Então, o que aconteceu? No dia 3 de maio, né, uma sexta-feira, nós já vimos com uma operação reduzida de Novo Hamburgo até a Estação Farrapos, porque a região da bacia metro ferroviária que pega a Estação São Pedro, a Estação Rodoviária e a Estação Mercado, que são as três estações centrais em Porto Alegre, ela já havia sido ocorrido uma interrupção da nossa circulação ali, porque a via já tinha sido inundada. Então, nós vínhamos operando de Novo Hamburgo até a Estação Farrapos. Nós temos na empresa, além da diretoria executiva, que são o diretor de operações, o diretor financeiro e a presidência, nós trabalhamos desde o início da gestão do Marrone com um grupo gestor, né, que amplia o fórum de discussão e de deliberação, né? Então, nós já trabalhamos com um grupo mais ampliado na gestão, que nós chamamos de grupo gestor, né? O grupo gestor, por coincidência e por felicidade nossa, é composto por uma pessoa que acabou o doutorado em geografia, que é o Chico Vicente.
E o Chico vinha em todas as reuniões fazendo a leitura dos boletins do Instituto do IPH da URGS. Nós, além das discussões técnicas e políticas, nós tínhamos também um acompanhamento dos mapas hidrológicos, né, do Estado. E nessa reunião do dia 3, né, nas reuniões anteriores, o Chico já vinha fazendo esse acompanhamento. Então, quando eu fui almoçar ao meio-dia no refeitório, eu e 2 assessores da DIROP, a gente conversou, assim, almoçando no refeitório da empresa, olhando para o nosso pátio e comentamos, escuta, o que nós faríamos se a água chegasse aqui no nosso pátio, né? E começamos a conversar alternativas. Eu fui o superintendente de expansão da Transurb, eu acompanhei toda a obra de expansão até Novo Hamburgo. Nós temos lá 9,3 quilômetros de elevada. A via toda elevada, é um viaduto de 9,3. Como são 2 vias, então nós temos 18 quilômetros de via elevada, né? Eu disse para eles, olha, se nós tiver algum sintoma, algum sinal que isso vai acontecer, nós vamos levar os trens tudo lá para a via elevada, né? E terminou aquela nossa conversa no almoço. 2 horas da tarde nós tivemos reunião do grupo gestor e o Chico novamente fez a avaliação dos mapas. O Marrone também é uma pessoa que gosta muito de navegação e conhece muito também a questão dos ventos, né, e tal. O Marrone diz, olha, gente, vamos levantar todos os equipamentos das oficinas, tudo que nós puder salvar, né? Nós vamos tentar salvar o nosso patrimônio. Bom, encerrou a reunião 2 horas da tarde. Eu fui para dentro do centro de controle e fiquei lá acompanhando as câmeras do centro de controle sobre a inundação que estava chegando na nossa via, né? E às 3 horas o prefeito da cidade estava dando uma entrevista ao vivo quando foi anunciado o rompimento da comporta 14, que é um dos portões que fica grudado na nossa via. Aí a gente começou a ver a água chegando perto da subestação Farrapos. 13h30, o presidente Marrone me liga, pergunta como é que estava a situação. Eu digo, olha, presidente, nós vamos perder a subestação Farrapos, vai inundar. E ele disse, tá, então toma uma decisão. E eu digo, não, tá, a decisão já está tomada. Avisei todo o centro de controle de interromper a operação às 4 horas da tarde, que era 13h30 aquele horário. Eu digo, vão dar mais meia hora de operação para poder as pessoas saírem da estação, e às 4 horas encerra toda a operação em todas as estações e orienta todos os operadores de trem a levar os trens todos para a via elevada em Novo Hamburgo. A maioria dos colegas acharam que eu tinha enlouquecido, né? Porque até então não tinha nenhuma água ali perto do nosso pátio, né? E começamos a recolher trem às 16 horas, encerramos às 11h30 da noite o recolhimento de todos os trens para a via elevada. Quando eu saí da empresa às 9 horas da noite, na Avenida Farrapos, a água já estava chegando. A colega que foi nomeada na nossa gestão, a primeira mulher a ser chefe do Centro de Controle de Operação da Transurb, na nossa gestão, ficou até às 11 horas recolhendo o trem, comandando o Centro de Controle. A partir dali, ela não conseguiu mais sair de dentro do prédio. Ficou 4 dias dentro do prédio, porque o prédio todo ficou ilhado. Ela e mais 3 colegas. Sobreviveram porque tem o refeitório da empresa e eles foram lá arrombar o refeitório para poder pegar alimentação para poder ficar 3 dias preso dentro do prédio da empresa. Saíram de barco de madrugada pela Polícia Federal que retirou eles de lá. Então, essa foi uma operação de uma decisão coletiva correta e uma execução com êxito, né? Porque às vezes a gente toma decisão na diretoria, mas nem sempre consegue executar com êxito. Então, essa foi uma decisão coletiva executada com êxito. E isso fez com que nós salvássemos toda a nossa frota. No outro dia, o pátio da empresa estava todo alagado. Nós íamos perder todos os nossos trens, né, porque o motor elétrico fica na parte de baixo do trem, né? E a gente teve uma experiência de compra de trens novos que levou 2 anos para nós receber o primeiro trem. Então, imagine uma empresa de operação de trens esperar 2 anos. Mesmo tendo recurso, nós não teríamos operação por 2 anos, né? Então, assim iniciou o processo, dia 3 de maio, né? E a primeira semana, nós ficamos embaixo de um viaduto, vocês vão ver as fotos, nós acampamos, a empresa, alugamos 3 barcos para poder ir na empresa abastecer o gerador para não deixar o prédio sem iluminação, porque começou vandalismo e assalto em toda a região, né? Os caras assaltavam de barco.
Então, foi uma operação de guerra, né? Houve muito engajamento da diretoria de operações, mas todas as outras diretorias se envolveram muito também, porque nós tivemos que não deixar a peteca cair, né? E, para nós, da empresa, todos os dias, a partir do dia 3, passaram a ser segunda-feira. Nós não tivemos nenhum fim de semana. Nós fazíamos reuniões de manhã, de tarde e de noite, né? Para poder salvar a empresa. Nessa primeira semana também, nós tivemos uma outra decisão que foi... são 3 grandes decisões que a gestão tomou e executou com êxito. Porque enquanto as estações ficaram fechadas, nós viramos pontos de apoio e de abrigo para a Defesa Civil. Todas as pessoas que eram resgatadas iam se abrigar nas nossas estações. Passaram pelas nossas estações nos primeiros 2 dias, mais de 3.000 pessoas resgatadas. E nós fizemos pontos de coleta de doações e atendemos a população mesmo sem estar com o trem funcionando, né? A partir daí, nós tomamos uma outra decisão sobre os nossos equipamentos de TI. Nós não tínhamos como ficar sem pagar folha, sem pagar fornecedores. Porto Alegre estava inundada, a Cidade Baixa, onde fica o Centro de Processamento de Estado, ficou alagado, o processamento do município ficou alagado, todos os tribunais saíram do ar, e nós resolvemos retirar todos os nossos equipamentos de TI da empresa, embalar em plástico bolha, encaixotar, botar nos barcos e trazer aqui para Brasília, para a Serpro, e hospedar aqui em Brasília. Já tínhamos uma articulação com a Serpro, uma articulação com a FAB, para nos reservar um voo para trazer os equipamentos para Brasília. Hoje, nossos equipamentos de TI estão todos aqui em Brasília e nós estamos operando na nuvem, lá em Porto Alegre. Outra decisão coletiva, corajosa, executada com êxito. Nós, uma semana depois, nós estávamos com todo o nosso sistema no ar novamente, pagando os funcionários, pagando os fornecedores, realizando contratos, né? Isso é uma outra coisa que foi muito inédita. E a terceira grande decisão foi quando nós soubemos que o governo federal iria emitir uma medida provisória destinando recursos para salvar o Estado. Nós realizamos um relatório em 2 dias, um relatório técnico com uma estimativa dos prejuízos, e colocamos aqui em Brasília. O presidente Marrone articulou com maestria isso e fez com que nós tivéssemos 164 milhões liberados já no nosso orçamento para garantir a nossa recuperação e o nosso retorno, né, à operação. Então, foram 3 grandes decisões coletivas e as 3 executadas com êxito. O que ocorre a partir daí? Nós começamos a restabelecer o CCO. Nós temos uma cultura de 40 anos na empresa, que tudo que ocorre na empresa é registrado através do CCO. Nada se faz na empresa, na operação, que não passe pelo Centro de Controle de Operação. Aí, então, no dia 10 de maio, eu lá embaixo do viaduto, conversando com os colegas de gente, isso aqui não é greve, não é um comando de greve, que todo mundo dá ordem. A empresa, nós temos que estabelecer a ordem dentro do caos. E qual foi a ordem dentro do caos? Aluguei 2 salas próximas ao viaduto e instalamos um centro de controle operacional emergencial. Com o nosso sistema de rádio, conseguimos uma conexão com a Embratel, com a internet, e a partir daí começamos a centralizar todas as nossas atividades via CCO, com o diário operacional e registrando tudo que estava acontecendo. E começamos a ter um pouco de ordem dentro do caos, né? A partir do dia 10, então ficamos uma semana pensando o que fazer, alugamos 3 barcos para poder ir até a empresa, porque só se chegava de barco, né, na empresa, para levar guardas, para substituir o pessoal que ficava durante a noite no prédio, para nós não abandonar a empresa, porque ela seria totalmente depredada e vandalizada, né? E nós garantimos isso. A partir daí, nós quebramos uma outra lógica que se trabalhou por 40 anos, é que todos nós sabemos que trem apresentam falhas, precisam de manutenção corretiva e preventiva. Mas nós estávamos com o nosso pátio todo alagado e os nossos trens todos estacionados na via elevada. Trens parados há mais de 20 dias. Mas nós decidimos que nós não podíamos mais ficar assistindo a tragédia, vendo um monte de gente caminhando na via. A população de São Leopoldo e Novo Hamburgo só conseguia se deslocar dentro dos municípios através da nossa via, em cima da via elevada. E nós não tínhamos como proibir, porque as pessoas não tinham outra forma de se deslocar. As cidades estavam todas... São Leopoldo estava embaixo d'água. Aí nós criamos
condições para, primeiro, fazer com que aqueles trens que estavam tanto tempo parados, né, a gente pudesse energizar eles. Então, nós tivemos que usar aquecedores para tirar a umidade dos motores. Quando nós estamos preparando essa operação, porque nós ficamos com 3 subestações, nós perdemos 2. Quando nós estávamos preparando esse retorno, nós tivemos um princípio de incêndio numa das 3 subestações. Desgraça pouco é bobagem. Conseguimos evitar que incendiasse toda a subestação, mas queimou retificadores, disjuntores, enfim, já ficou meia boca só aquela subestação. Tá? Na medida que nós conseguimos fazer um laudo técnico e recuperar a subestação São Luís, nós já criamos condições de ter energia para vir até onde nós estamos vindo até hoje, até a estação Matias Velho. Normalmente, a Transurb atende 6 municípios, né? Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Hoje, nós estamos atendendo 5, né? Só não estamos chegando em Porto Alegre porque nós não temos combustível, nós não temos energia. Com as 3 subestações que a gente tem, não é suficiente para trazer os trens até Porto Alegre. E nós também queríamos operar sem ter o pátio, sem ter as oficinas. Então, qual foi a estratégia? Vamos preparar 10, 12 trens e vamos deixar estocados aqui, prontos para entrar em operação. E vamos iniciar uma operação pendular, porque os trens estavam todos estacionados numa das vias. Então, de Novo Hamburgo até a estação Unicinos, que nós temos uma plataforma central, nós vamos trazer numa via singela, um pêndulo. Vem de Novo Hamburgo, desce na plataforma central em Unicinos, troca de trem e fizemos um carrossel até Matias Velho. Começamos assim a operação emergencial, das 6 da manhã até as 8 da noite. Num primeiro momento, das 6 até as 18, as primeiras viagens, para sentir como é que seria a demanda. E nós aprovamos no Conselho que nós não teríamos como cobrar tarifa nesse período, porque nós perdemos o nosso sistema de bilhetagem que ficou inundado. E nós vendemos créditos antecipados. E não seria justo nós cobrar novamente das pessoas que já tinham crédito no cartão e não tinha bloqueio para eles fazer a leitura dos créditos. Então, o Conselho nos autorizou a operar por até 45 dias, sem cobrança de tarifa, até que nós possamos restabelecer. Então, nós não estamos praticando tarifa zero. Nós estamos impossibilitados de cobrar em função da inundação que nos afetou. Então, na medida que nós consigamos recuperar o nosso sistema, volta a cobrança de tarifa. Porque nós somos uma empresa que é subsidiada, né? Nós temos uma tarifa de R$ 4,50 num custo de R$ 9,70. Né? Então, essa foi a operação que nós iniciamos. E por que nós denominamos dessa forma trilhos humanitários? Porque a operação que nós estamos praticando é trilhos humanitários. Eu até costumo dizer que nós não transportamos 320 mil pessoas até hoje, desde o início da operação. Nós ajudamos 350 mil pessoas, né? Que é o que nós estamos fazendo, é uma ajuda humanitária. Até porque nós não temos capacidade técnica de oferecer o serviço integralmente como nós prestamos normalmente, de Porto Alegre a Novo Hamburgo, né? Nós estamos operando 13, e aí não foi escolha, foi o destino, são 13 estações que estão sendo atendidas hoje, né? Que é de Novo Hamburgo até Matias Velho, que é um bairro que foi extremamente afetado com a inundação. Um bairro que mora em torno de 60 mil pessoas. É um do maior bairro do município de Canoas, de uma população bem empobrecida, né? Então, está vindo de Novo Hamburgo até Matias Velho, a nossa operação. O que mais que eu tenho para contar, assim, antes de vocês verem as imagens? Hoje, nós conseguimos, depois que limpamos o pátio e trouxemos os trens de volta para casa, nós estabelecemos o carrossel completo, então, de Novo Hamburgo até Matias Velho. Então, hoje é um carrossel com um intervalo de 20 minutos, né? Que é o que nós podemos oferecer das 6 da manhã às 21 horas. Mas, pasmem agora para isso que eu vou dizer para vocês. Perdemos 33% da nossa demanda tradicional nesse trecho, mesmo não cobrando tarifa nenhuma. Isso diz o quê?
que as pessoas só estão se deslocando por extrema necessidade. As pessoas perderam tudo, perderam casa, perderam carro, perderam bicicleta. Aquela região está totalmente destruída. Então, mesmo sem cobrança tarifária, nós perdemos 33%. Nós transportávamos por dia em torno de 52 mil pessoas de Matias Velho a Novo Hamburgo. Hoje nós estamos transportando 34 mil pessoas. Essa é a realidade da nossa operação, né, que nós estamos fazendo até Matias, mas o nosso objetivo, até porque Transurb é um nome carinhoso que nós damos para a empresa. A nossa empresa chama-se Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre. Então, nós temos que operar em Porto Alegre também. E o nosso objetivo e horizonte mais próximo é nós virmos até a Estação Farrapos. Porque da Farrapos em diante, ali foi perda total da via e das estações. Ali é uma outra discussão que nós vamos ter que fazer, e esse é um dos objetivos que eu estou aqui em Brasília, nessa semana toda, com uma série de agendas. Mas qual é o problema de vir até Farrapos? As estações estão ok, a via vai ter que sofrer alguma manutenção, mas a gente pode fazer essa manutenção numa janela que a gente pode estabelecer maior, né, de manutenção, e fazer a operação até Farrapos. O nosso problema é um único problema: energia. Nós perdemos 2 subestações. E aí vem um outro problema, que chama-se indústria ferroviária brasileira, que não existe. Nós não temos fornecedores que possam nos atender. Nós temos recurso orçamentário, temos capacidade de elaborar projetos, de fazer os contratos, mas, para vocês terem uma ideia, nós encomendamos e aprovamos uma compra de 10 mil dormentes, que nós usamos dormentes bibloco aqui, que são 2 cabeçotes de concreto com uma haste de ferro no meio. O fornecedor disse que só consegue nos entregar o primeiro lote de 5 mil dormentes daqui a 4 meses. Não tem capacidade instalada de nos atender. E qual é a tecnologia que tem num dormente, gente? Né? Então, aí quando nós entramos para recuperar a subestação de energia, os retificadores são suecos, poloneses, todos da Europa. Os disjuntores não tem no Brasil. Não existe de prateleira. Ninguém entrega esses equipamentos em menos de 6 meses. Aí tem uma pressão da sociedade que a Transurb tem que chegar até o centro de Porto Alegre. Todos nós queremos. Eu dei uma entrevista para a Zero Hora e a repórter disse assim: mas qual é a fonte que disse, então, que vocês até o fim do mês estavam operando até Porto Alegre? Eu digo: deve ter sido a fonte dos desejos, eu disse para ela. Porque esse é o nosso desejo também. Porque da nossa parte nunca saiu esse tipo de informação. Para nós chegarmos até Farrapos, nós não conseguimos chegar em menos de 5 meses. Por quê? Porque nós queremos? Não tem fornecedores que nos atendam para nos entregar os equipamentos para restabelecer uma das 2 subestações, ou Farrapos ou Fátima. Então, nessa entrevista que a Lúcia se refere, que eu dei para a RBS, ela foi uma entrevista, foi uma inquisição, eu diria, não foi uma entrevista, né? Mas eu respondi com toda a firmeza e com toda a sinceridade, com toda a clareza. Então, depois a Lúcia vai disponibilizar aí para a setorial, quem tiver saco para assistir, ela é bem longa a entrevista, né? Vai perceber o nível de pressão e o nível de desentendimento que a sociedade tem a respeito da ferrovia. Eles acham que baixou a água, toca-lhe os trens e sai andando. Eles não sabem que tem um sistema de sinalização que garante a segurança de não haver colisão entre trens e que esse sistema todo foi afetado. Né? Nós, em 40 anos, nunca sofremos nenhum acidente de colisão com usuários na nossa via. Não vai ser agora que nós vamos ser imprudentes de fazer uma operação insegura para agradar a mídia. Né? Então, gente, eu assumi a interinidade agora na presidência, continuo respondendo pela diretoria de operações, né? Mas, como diz o Boaventura de Souza Santo, aquele sociólogo, né, que a gente conhece, que só aos intelectuais é dado o direito de escolher qual é a melhor luta, né? Para nós que somos lutadores sociais, nós não temos essa opção de escolha, a gente luta aquela que está à nossa frente, né? Então, coube a mim, né,
responder pela diretoria de operações nesse momento, responder como diretor-presidente substituto também nesse período, né? E a gente não vai esmorecer, não vai baixar a guarda e vamos continuar lutando, né? Porque a Transurb é uma empresa que já nos deu tudo. Todos os colegas que estão há 40 anos na empresa sabem muito bem que em 40 anos nunca nós tivemos um dia de atraso no nosso salário. Nós somos servidores públicos, né? E nós temos que devolver tudo que nós construímos na nossa vida, nossos filhos, estudo que a gente pode dar para os nossos filhos, foi trabalhando na Transurb. Então, agora nós que já estamos assim, somos dos povos originários da Transurb, que eu me denomino assim, né? Nós temos que dar a nossa parte agora, né? Antes de nos despedir, antes de botar o pijama, de devolver para a sociedade a empresa, se possível, melhor até do que nós recebemos, mais moderna, né? Mais atualizada, né? E isso a gente está se empenhando para fazer, né? Então é isso. Agora eu acho que dá para passar aquilo que eu falei, que a Patrícia produziu para mim. Eu pedi para ela colocar uma apresentação com imagens e com datas, que vocês enxergando essas imagens, elas vão falar muito mais do que tudo isso que eu já falei até aqui agora para vocês, né? Pode ser, Jorge? Pode seguir, Hernani? Pode, toca a ficha. Vamos lá. Bacana. Aí Deixa a nossa linha, né? O esquema da linha. Então, vocês podem observar lá que é de Novo Hamburgo até Matias Velho, que nós estamos conseguindo operar, né? Nós normalmente temos 22 estações mais a estação do aeromóvel, que são 23, né? Inclusive, eu não falei de aeromóvel, mas o aeromóvel também foi todo inundado. A parte dos motores, motopropulsores, os grupos motopropulsores do aeromóvel foi perda total nos dois módulos. Olha, isso aí, ó. Essa é uma foto da região da bacia nossa, metro ferroviária, que fica embaixo da Ponte do Guaíba. Dia 2 de maio já estava assim. Aí nós já estávamos operando só até Farrapos. Aí dia 3, que foi a interrupção da operação, né? Que aí começou o nosso calvário, né? Aí a estação rodoviária, à esquerda, aquela foto da esquerda, a estação rodoviária, a foto central é a estação mercado. Aquele arco lá é na estação mercado. Aí já é o nosso pátio, eu acho, né? Dia 4. Aí é a subestação Farrapos. Subestação Isso, Farrapos, subestação. essa aqui. Essa inundou, É que eu não estou enxergando aqui direito. Vai falando aí, ô Patrícia e Melo, vão me ajudando. Dia Aí, 6. essa aí já é a foto do pátio, Do pátio. no dia 6. Ali é uma locomotiva que estava lá no pátio. A parte central aqui é uma imagem aérea do prédio administrativo, acho. Não tô... Que pega a região Isso. do aeroporto ali. Isso. Lá no fundo, aquele prédiozinho que tem um azulzinho, tem uma mancha d'água lá. Aquela mancha d'água é a pista do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. A de cima aqui é o nosso pátio de manutenção. Dia Aí 8. eu Já é onde gosto. nós ficamos. Embaixo do viaduto Tzig, é onde partiam os barcos para ir até a empresa. É uma das estações aí. Onde nós Serviço de começamos. abrigo. Isso. 9 de maio. 10 de maio. Aí Esse saindo aí. dos nossos equipamentos de TI, né? O Fernando pode falar sobre isso. Aí foi o dia que nós conseguimos embalar todos os equipamentos de TI. Foram 12 servidores embalados. Eles saíram de barco aí, eles estão saindo de barco da empresa. E ali eles estão sendo embarcados no avião da FAB. E nesse dia, para nos ajudar, ainda chovia.
Dia 11. Esses aí são os equipamentos sendo embarcados no avião da FAB. E eu acho que aquela foto ali da direita já é. Eu acho que ainda é dentro do depósito da FAB aqui no Rio Grande do Sul. Ou chegando em Brasília já. Ali eles já estão desembarcando em Brasília. Dia 12. Isso aí é uma das salas que o diretor Hernani estava falando, que foi que a gente que a empresa alugou para montar o nosso centro de controle. Opa, só um momento. Dia 15. Esse aí foi o Essa é dia que a nós foto que nós estávamos, fomos da diretoria, foi até o prédio da empresa. ali onde eles estão, é em cima dos trilhos. Na via, Entre, na estação aeroporto. ah, A gente se guiava pela catenária, pela rede aérea, para poder... Nós fomos até a empresa. dia 19. Olha o Hernani aí. isso aí eles estão saindo aqui, a primeira imagem aqui é do lado do viaduto, eles saindo. Depois é o nosso presidente Marrone, do lado do prédio administrativo, na via. E ali são eles acessando uma parte do nosso prédio administrativo. Ali ainda era um local que estava água abaixo. Ainda é 19. Daí foi uma vistoria que nós fizemos com a imprensa. Pegamos toda a imprensa e levamos para num alto de linha para fazer uma vistoria na via. Dia 22. Foi quando aconteceu o GPA. É, esse aí foi no dia 22, era a data do 52º GPA, onde nós éramos os anfitriões. Ele foi cancelado em virtude do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas eles mantiveram o dia e abriram um link para a gente fazer uma apresentação de tudo o que tinha acontecido e para a gente entrar em contato com fornecedores, com as outras operadoras, dando um quadro do nosso problema para ver o que essas operadoras e fornecedores em que momento, de que maneira eles poderiam nos ajudar. Foi uma reunião que iniciou às 14h30 e foi até às 18 horas, onde tiveram, durante todo esse tempo, se logaram mais de 150 pessoas. Opa, um momentinho. Próximo. Dia 23, incêndio. Esse é o incêndio que eu comentei para vocês, que teve um incêndio na nossa subestação, São Luís. Dia 29. Eu nem estou enxergando aí. Eu acho que foi Isso, o quando nós início do começamos trabalho de limpeza. Início do trabalho de Isso. limpeza profunda do Isso pátio de aí, manutenção. Isso, do isso aí é na parque, né? oficina leve, a primeira aqui, a parte leve aqui das oficinas, o pessoal fazendo a limpeza, lavando, retirando água. Aquilo ali foi dentro de uma parte da administração, alguma estação da manutenção, aliás. Aquilo ali é a parte lá na manutenção do fundo, onde entrou água. Dá para vocês terem uma ideia ali, a altura que a água chegou pelas marcas nos pilares. Então, nós tivemos muitos setores que a perda foi praticamente 100%. Dia 30 de maio, abertas 3 estações. Esse Nós aí. iniciamos a operação essa que nós denominamos trilhos humanitários. Ainda dia 30. Isso aí foi o ato de ressignificação da empresa e reinauguração com a operação emergencial, essa trilhos humanitários, que foi o ministro Pimenta e o ministro Góes estavam presentes lá
5 de junho, Hernani tomando Aí posse. é a posse que eu tomei no saguão da empresa, porque o prédio não tinha nem energia, nem elevador, nada. Nós tomamos posse ao ar livre no saguão da empresa, fizemos um ato de transmissão do cargo. Também dia 5, iniciado o trabalho de esgotamento das águas nas estações Mercado e São Pedro. E Rodoviária rodoviária. e São Pedro. Isso. Dia 10 de junho, operação de condução de frotas de trens do elevado ferroviário para o pátio de manutenção de trens. Nós começamos a trazer os trens de volta para o pátio, já tínhamos feito limpeza do pátio, e aí encerramos a operação no final de semana às 6 horas da tarde, para ter energia para poder trazer. Levamos 2 dias trazendo trens para o pátio de novo. Dia 13 de junho, faixa de horário de funcionamento passando de ser de 6 às 21 horas. Isso, aí foi uma reunião com o prefeito de Porto Alegre, que queria conversar comigo, e eu digo, olha, prefeito, eu queria que o senhor viesse aqui na empresa conversar conosco, até para o senhor ver como é que está a empresa depois da inundação. Aí ele foi lá com toda a equipe da prefeitura, da IPTC e do DEMAI, e nós estabelecemos lá um acordo de que as casas de bomba que a Transurb administra, nós vamos recuperá-las e transferir para o DEMAI, para o departamento do município, que é quem tem vocação para lidar com isso. E também vai ficar explícito que quando tiver uma inundação, a responsabilidade é dele e não nossa. Opa, um momentinho. Ok, dia 14/6. Foi a conclusão da drenagem na estação Mercado, Rodoviária e São Pedro. Recém que tu vê, começou dia 3, nós só conseguimos esgotar o dia 14, né? De junho, né? Começou 3 de maio, ou seja, ficou mais de um mês as estações totalmente inundadas. Ainda dia 14, reunião com a presença da direção da Transurb e o vice-governador. Pois então, daquela reunião com o prefeito de Porto Alegre, né? Eu coloquei, porque havia uma pressão muito grande da Associação Comercial do Centro de Porto Alegre sobre a Transurb, que era um absurdo a Transurb não levar, que ia quebrar todo o comércio do centro, porque os passageiros não iam chegar até o centro e biriri, bororó. Aí eu digo, prefeito, nós só podemos chegar até Matias por uma questão de energia. Agora, o que não é razoável é que as pessoas desçam na estação Matias Velho e tenham que pagar R$ 6,85 para as empresas de ônibus para trazer a pessoa da Matias até Porto Alegre. As pessoas estão sem dinheiro. Então, ou o Estado ou o município tem que subsidiar o transporte. Se eles querem povo no centro, não pode assaltar as pessoas. Dia 18 de junho, início da drenagem da via do metrô no trecho da bacia rodoferroviária. Não, e aí, só para continuar, naquela questão ali da reunião com o vice-governador, foi resultado da reunião com o prefeito de Porto Alegre. Quando eu falei isso, ele também achou um absurdo. Eu digo, olha, nós cobramos R$ 4,50 para trazer as pessoas de Novo Hamburgo a Porto Alegre. Hoje, as empresas de ônibus estão cobrando R$ 6,85 para trazer a pessoa de Matias até Porto Alegre. Então, com esse preço, não tem solução. Aí o vice-governador nos chamou no dia seguinte, porque essa é a tarefa do Estado, do Rio Grande do Sul, da Metroplan, né? A gestão do transporte metropolitano. O vice-governador nos chamou, eu fui lá e levei para eles as planilhas da demanda, que nós havíamos perdido 33% de demanda, mesmo sem estar cobrando tarifa, e que não era possível a Metroplan fazer o que estava fazendo, de cobrar R$ 6,85 para transportar do município até Porto Alegre. Eles ficaram lá batendo cabeça, dizendo que iam achar um jeito de resolver. Não sei se já teve alguma solução, mas a nossa parte nós fizemos, né? Que é botar a boca no trombone. É isso. Dia 18 de junho, início da drenagem da via do metrô no trecho da bacia A casa de rodoferroviária. bombas aí. Essa aí é uma das casas de bombas. Ali a primeira imagem mostra o portão que rompeu, com a água invadindo a nossa via ali. A foto do meio é a quantidade de areia que o pessoal já tinha começado a juntar, que estava toda acumulada dentro da nossa caixa.
na nossa casa de bombas, nosso pátio ali da casa de bombas. Isso aí Essa é estava a tudo lá região, dentro. essa é a região onde fica a nossa casa de bomba, que o prefeito agora quer assumir a gestão desse equipamento e nós vamos dar de bom grado para ele. Então, são essas imagens, né, gente, que é um pouco daquilo tudo que a gente está passando e nós estamos dentro do processo ainda, não, esse processo não se encerrou, né? Existe uma pressão social muito forte sobre a Transurb, que eles querem que nós chegamos até o centro, mas ninguém quer entender que não existe indústria ferroviária no Brasil que consiga nos atender dentro da emergência necessária. Então, se dormente, nós vamos levar 4 meses para receber. Imagina um retificador, um disjuntor de uma subestação. Tá? E, então, mesmo tendo recurso, a gente está com esses gargalos aí que se chama fornecedores. Né? Nós estamos trabalhando com prazo de 150 dias para recuperar, no mínimo, uma dessas subestações. Né? E a gente espera cumprir isso, mas 150 dias é 5 meses, né, gente? Não é pouca coisa. Mas falar em prazo menos que isso é ser irresponsável, no mínimo. Né? Coisa que nós não somos. Tá, gente? O que eu tinha para trazer, o Melo me ajudou, a Patrícia, e agradeço. O Chico está aqui presente na reunião também, que é o nosso homem do tempo lá, né? Que analisa os mapas e que ajudou com a sua sabedoria, né, a tomar a decisão e que eu só simplesmente executei uma decisão coletiva, né? Que era de recolher o trem para via elevada. E o Chico é uma pessoa que ele nunca aparece, né? Mesmo quando ele não está dirigindo o trem, ele não aparece, né? Ele é o homem da Isso, sombra. Lúcia. É o homem das Inclusive, sombras. Isso é eu tô com um preocupante, problema. Eu tô com um problema na minha câmera. né? Ele sempre tem um Eu não... problema. Mas, Lúcia, deixa eu aproveitar. Primeiro, eu quero agradecer muito e parabenizar a tua iniciativa. Eu acho que foi muito importante. O Hernani tem sido uma pessoa muito importante aqui para nós nesse processo todo, nosso presidente agora. E, efetivamente, se não fosse por ele, a empresa estaria acabada. Eu acho que a atitude que ele adotou foi corajosa. Claro que a gente subsidiou, mas o momento decisivo foi ele que tomou a decisão. Isso é importante ressaltar. O que eu penso é o seguinte: bom, está mostrado o quadro, né? Nós temos um desafio enorme pela frente e nós vamos precisar de bastante apoio. Eu penso que tem pelo menos 3 frentes que a gente precisa começar a discutir, pensar e ampliar. A primeira é uma frente da política, porque nós estamos no ano eleitoral, desgraçadamente, né? Estamos aqui numa setorial do PT, de um partido político que vai disputar a eleição na região metropolitana em Porto Alegre, com chances de vitória em vários lugares. E certamente os adversários vão tentar botar a culpa no governo federal, no PT, caso a gente de fato não consiga. E o Hernani tem razão ao dizer que a gente não vai ser responsável. Nós vamos tentar acelerar o máximo possível de todos os processos e procedimentos para que a gente venha operar com segurança. Mas é isso. Primeiro, a gente precisa politizar o tema, porque a gente percebe aqui na mídia que o aeroporto é tratado de um jeito, que a rodoviária é tratada de outro jeito, mas que a Transurb, que é pública, é tratada de maneira diferente. Nós vamos dar o máximo de nós para que a gente possa efetivamente reduzir esses prazos. Uma segunda frente, eu acho que é a seguinte: nós estamos precisando ainda de pessoas, técnicos competentes que se coloquem à disposição para nos auxiliar no sentido de analisar os processos, de poder nos indicar onde a gente encontra as coisas. O Hernani falou corretamente de que nós não temos indústria ferroviária no Brasil. Então, nós precisamos identificar onde é que nós temos retificadores de alta tensão para sistemas de tração, onde a gente possa fazer uma compra ou conseguir um empréstimo ou fazer um aluguel, para a gente poder acelerar esses processos enquanto a gente vai fazendo todos
projetos básicos para poder licitar a compra de novos. E também nós vamos precisar envolver, e aí tem ideias e sugestões para a gente fazer, e a Patrícia está aqui, nós temos que pensar um plano de dialogar com o pessoal que já está usando o trem, para que esse pessoal fique do nosso lado. Essas imagens aqui a gente podia começar a colocar nas estações, o pessoal entender, porque a gente, às vezes, por a gente ter conhecimento de tudo, a gente acha que eles sabem, eles não sabem, essas informações não chegaram, a mídia restritiva, a mídia seletiva, e acho que a gente precisa, quem sabe, botar em planejamento essas três questões de maneira muito rápida. Além, é claro, de um apoio político, parlamentar e político também muito forte do PT, no sentido de que a gente consiga efetivamente os recursos necessários para que a gente possa, de uma certa maneira, fazer sair dessa crise com uma empresa nova e, mais ainda, com uma empresa garantida como estatal e pública. Porque nós tivemos episódios muito estranhos, e aqui eu vou falar de uma coisa muito séria. Nós tivemos tentativas de impedir que a gente operasse de dentro do governo. Portanto, nós temos inimigos na trincheira. Não vou nominar, mas nós temos inimigos na trincheira que quer privatizar a Transurb. Isso é de dentro do nosso governo. Nós temos que combater essas concepções de maneira frontal. Esse é o perigo, esse é o problema. Isso nos atrasa, isso nos complica, isso diminui o moral do nosso time, que está ali 24 horas por dia, com toda a vontade. Então, assim, mas eu estou muito confiante, o Hernani é uma pessoa na qual eu confio muito, né, e tem muita capacidade nesse sentido, mas nós vamos precisar fazer uma força-tarefa, porque nós estamos com vários problemas enormes à nossa frente, né? Primeiro, tentar fazer com que a gente chegue até Farrapos e em seguida até mercado. Segundo, garantir esses recursos. Terceiro, enfrentar a pressão política e da mídia que virá. E quarto, continuar de maneira muito determinada a luta contra a privatização. Isso não é pouco, mas estamos até aqui subsistindo e tenho certeza que esse coletivo aqui, com a capacidade que tem de repercutir para o Brasil inteiro, vai conseguir nos apoiar para a gente alcançar esses objetivos. Obrigado, Lúcia, muito obrigado pela iniciativa. Parabéns, Hernani, pela apresentação. Vamos, Lúcia. Boa noite aí. Muito obrigado, Hernani. É emocionante mesmo, né? A apresentação, saber que nem todo herói da capa usa capa, vocês todos aí da Transurb, poxa, impressionante o trabalho todo, parabéns mesmo. Apesar de eu não ser, e eu tô aqui, pedir a palavra, apesar de não ser especialista, eu não sou ferroviário, você é talvez o único aqui que não é da área, mas é justamente isso que eu tô aqui para aprender, né? E eu anotei 3 perguntinhas que eu queria fazer para vocês aqui. Uma o Chico já até falou, né? E se a Transurb fosse uma empresa privatizada, como tentaram fazer, como seria essa história? Que história vocês iriam contar? Eu estou vendo a história da Fraport aí, do aeroporto, a gente está vendo pela primeira vez o liberal Van Hatten e os demais, né, o pessoal apoiador do Milei, os ultraliberais do Partido Novo, pedindo, pelo amor de Deus, dinheiro do governo federal, né? O liberalismo deixou de existir quando chegamos nessas coisas, né? O deputado vira um ex-liberal. Então, como é que seria essa história se a privatização tivesse ocorrido? 2, você falou da tarifa, né? Muita gente perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu, né? E existem os pacotes de auxílio financeiro, auxílio para as empresas, etc, etc. Mas a gente sabe, né, que quando a gente chega na vida normal, dentro do que for, a tarifa, o transporte sempre foi uma questão, uma coisa que pesa, né? Aqui tem pesquisas que falam de 20% a 30% do orçamento de famílias, às vezes são dedicados ao transporte. Então, se a pessoa perdeu tudo, como que a gente compromete 20% a 30% do transporte? Como que a gente consegue debater, no momento que vocês colocaram,
no momento essa coisa aberta? Como que isso pode ser debatido? A questão social da tarifa, né? A tarifa não é somente uma cobrança de um dinheiro, né? Nós estamos levando pessoas, estimulando o comércio, como o pessoal do centro falou, né? A gente precisa ter uma visão da tarifa não somente como uma questão de business, né? Então, entender como que pode ser feito esse debate sobre a tarifa dentro de uma recuperação econômica dos cidadãos que perderam tudo. E a terceira pergunta que eu falo é sobre sustentabilidade, né? Eu sou militante da mobilidade ativa, tal, e a gente vê umas cidades que foram totalmente destruídas, e aí a gente sabe que a gente tem uma crise climática, né? Acho que agora ninguém mais vai negar que existe, pelo menos acho que no Rio Grande do Sul ninguém pode falar que não existe uma crise climática, e a gente vai reconstruir as cidades. Eu queria entender que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, existe já algum tipo de discussão no sentido que a gente vai reconstruir as cidades do mesmo jeito, né? Tudo para carro, aquele espaço para carro, privilegiando o carro e, vamos dizer, colocando o transporte de massa, o transporte ativo, o transporte sustentável, enfim. A gente pega e refaz tudo do mesmo jeito para tudo acontecer de outras formas aí no futuro, porque a crise climática esse é só o começo, né? Ela já aconteceu, ela é irreversível e as coisas vão piorar, né? Então a gente vai reconstruir as cidades da mesma forma, construindo túnel, viaduto, só asfaltando tudo, impermeabilizando tudo, tal. Existe um debate, um começo de debate sobre transportes e sustentabilidade? São essas 3 perguntas que eu queria fazer. Muito obrigado mais uma vez, sensacional. Valeu. Quero primeiro parabenizar o Hernani, tanto pela palestra como as ações que foram feitas, que eu acho que foram de bom tamanho. E acho que vocês realmente vão ter um problema. No que eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar. Mas nessa questão de equipamento, principalmente equipamento para trens urbanos nossos, nós temos problemas. Primeiro, porque corrente contínua é foda e ninguém praticamente fabrica equipamento de corrente contínua por aqui. Ou então é sobre encomenda e demora. Os nossos sistemas, né, Porto Alegre, Belo Horizonte e, bom, ex-Belo Horizonte, que agora está privatizado, e Recife, são sistemas que têm tecnologias diferentes. Então, não dá para intercambiar equipamento um com o outro. Com relação a transformador, se for transformador de força para tocar rede aérea, é um outro problema. Você não encontra isso no mercado. É um ano e pouco para fabricar. Nós tivemos aqui uma falha numa ocasião e foi daí para fora. Não é? Então, o que a gente pode ver é se alguém tem alguma coisa, né, disponível, mas é difícil isso. E como eu estou te falando, não existe intercambiabilidade. Não é? A questão de dormente, eu lembro que para fazer Norte e Sul, essas aí todas as empresas que estavam trabalhando na construção, tanto a Infra quanto o Sul, tinham fábricas de dormente. Eles fabricavam os próprios dormentes, porque não tem assim para você comprar na praça, ainda mais o bibloco que vocês usam, tá entendendo? Eu me lembro só uma parte de São Paulo, do metrô de São Paulo, que usava bibloco. Depois, acho que voltou tudo para ser monobloco. Então, é uma outra dificuldade. Né? Então, essa questão de equipamento é uma questão de equipamento que é difícil. Se vocês quiserem me fornecer alguma lista, eu posso procurar saber se alguém consegue alguma coisa que possa servir. Mas o que eu estou te falando é difícil. Ainda mais a tecnologia de vocês é uma tecnologia japonesa, e a de Belo Horizonte era francesa e a do Porto Alegre, de Recife, é inglês, alemã, é uma mistura também. Então, eu acho que vai ser bastante difícil com relação a isso. Com relação à questão da demanda e a tarifa zero, não é? Eu senti mais essa perda de tarifa, mais no sentido de que as pessoas que perderam tudo, ou quase tudo, elas também não têm muito o que fazer na cidade, elas ficam mais para poder cuidar das suas coisas que ficaram ali naquela região, entendeu? Porque muita gente, às vezes, era empregada doméstica na cidade, que às vezes a cidade, a casa da patroa inundou também, e ela não tem mais como deslocar, ela vai cuidar dos seus, tá entendendo? E não tem outra coisa para poder ir. Isso é uma fatalidade da inundação que
que foi uma fatalidade que eu acho que acaba afetando essa demanda mesmo, porque as pessoas não têm como andar, né? Como ir mais para frente, não é? Eu ia perguntar do aeromóvel, mas você falou, e eu achei estranho, né? Porque, olha, se a água chegou no lugar, era para a proteção ter desarmado e ter desligado tudo antes de ter problema, não é? Tanto nas subestações quanto na, nos containers dos sopradores do aeromóvel, né? Ali são motores de 100 cavalos, ali é mais fácil de recuperar, porque, se eu não me engano, eram motores WEG de 100 cavalos, trifásicos, de fabricação nacional. Isso aí talvez seja mais rápido de repor, não é? Mas é interessante, porque, poxa, era para ter desligado todo o sistema, está entendendo? A hora que houve a inundação, e não deixar o sistema, vamos dizer assim, atuar pelas proteções que tinha, porque se a proteção falha, está entendendo? Você acaba perdendo realmente o equipamento. E, bom, e por último, eu queria perguntar, né, nós falamos do Marrone daqui, dali e tal, e o Marrone foi para Pelotas para dar uma ajuda lá? O que aconteceu com o Marrone, afinal das contas, e o Hernani assumiu e o Marrone foi para onde? Eu gostaria de saber, porque eu tenho muito apreço por ele e, por isso, eu conheço ele já há bastante tempo, desde os projetos do Pelotas Rio Grande lá, e por isso eu queria saber o que houve com o Marrone. Ele foi para Brasília, ele foi para Pelotas, para onde é que ele foi? Basicamente, a minha pergunta é essa. O resto foi mais uma colocação. No que eu puder ajudar, eu estou à disposição, né? Vocês têm meu e-mail, meu zap. O que eu puder tentar fazer, eu vou tentar, mas já vou deixar claro para vocês que é difícil por causa dessa falta de intercambiabilidade e essa exclusividade de tração em corrente contínua que é, né, dos nossos sistemas, e é só nós mesmo que temos isso aí, está entendendo? E é difícil você arrumar equipamento, talvez disjuntores possam encontrar em corrente contínua, mas mesmo assim, talvez seja, porque o disjuntor pode ter uma certa intercambiabilidade e é mais fácil você encontrar, se bem que corrente contínua também é complicado. Talvez você tenha que mandar fabricar e vai demorar. Mas, se puder me mandar alguma lista de material que eu possa ver se eu ajudo, eu estou à disposição. Boa luta para vocês aí como um todo. O Hernani, boa administração, eu acho que isso já está acontecendo, você está mostrando que realmente precisa de se tomar uma posição, e o gerenciamento é importante por causa disso, né? Um bom gerenciamento. A luta contra essa questão do comércio, eu já enfrentei isso, está entendendo? E foi lá num trecho que a Lúcia conhece, foi entre Juiz de Fora e Santos Dumont. Todos queriam voltar com a implantação do trem, mas o pessoal do comércio de Santos Dumont não queria. Por causa de quê? Porque eles tinham medo do pessoal sair que fazia compras em Santos Dumont, passar a fazer compras em Juiz de Fora. Então, eles foram contra a instalação do trem. Você vê uma associação comercial que quer preservar o seu e acaba embolando o meio de campo todo, né? É isso. Enfim, boa gestão aí, Hernani, e bom trabalho para o Chico também, e para a Patrícia também, que foi bacana a apresentação. Valeu aí. É só isso. O Obrigada, Fernando também, o Fernando também. Fernando também, desculpe. E o Antônio também. E o Antônio também. Então, tá bem. E a todos vocês que tiveram um saco para me escutar também. Não podia estar ausente dessa reunião para mandar o nosso grande abraço, solidariedade a todos os companheiros do Rio Grande do Sul, nossos metros ferroviários. E hoje essa reunião aqui é predominantemente com metro ferroviários, né? Nós temos uma grande maioria aqui, porque eu tinha 4, agora eu já sei que tem mais o Antônio também.
Então, a gente está bem representado. Eu Tem vou o procurar. Cirano, que está escondido também. Ele não está aparecendo, eu vi ele na. Tá. A gente tá, nós somos maioria. É. Mas eu queria falar e elogiar que Tô aqui, Roberto. elogiar, aqui. porque se hoje a gente tem uma operação mínima aí, é devido justamente à direção da empresa estar na mão de verdadeiramente de pessoas que amam a ferrovia, amam a Metrovia e são verdadeiros funcionários públicos. A gente tem uma gestão que a gente tem aqui na Transurb, que se preocupou em salvar os equipamentos, botar em operar, e só não faz milagre porque não tem jeito. A nossa indústria de fornecimento está totalmente destruída. Nós não temos equipamentos fabricados no Brasil. Hoje você vai substituir tecnologia, vai demorar muito tempo. Mas a gente tem o que aconteceu aí em Porto Alegre, a situação que está a Transurb, aquilo que você tem bem do lado do aeroporto, que está sob uma gestão privada que não tá nem aí, dando banana para todo o patrimônio que eles pegaram, só tiveram lucro. E o prejuízo vai ficar para o povo novamente, tá? Então, parabenizar a todos. E o Chico falou uma coisa muito interessante. Eu tive uma reunião agora com a nossa federação lá com Marcelo Fragoso, na Casa Civil, coordenador, e todos os nossos trens estão destinado à privatização. A gente tem muitos inimigos dentro do nosso partido, da Casa Civil, e foi colocado que o governo não vai operar nada. Não, talvez não seja agora, mas está tudo predestinado a ser tudo descartado no futuro. Então, não, isso daí a gente tem muitos inimigos mesmo, Chico. É uma pena, é triste para nós que somos petistas, trabalhadores, que ajudamos a construir esse partido há muitos anos, e estamos vendo o desprezo que se trata a questão do transporte urbano, do transporte logística, que a gente não tem nenhum apito dentro do governo. Eu acho que vocês são verdadeiramente os petistas que ocupam uma empresa pública, só acontece no Rio Grande do Sul. Isso não acontece em nenhum lugar no Brasil. A gente tem dentro da CBTU que é administrada por uma pessoa que é bolsonarista, até hoje está lá, e faz de tudo para sabotar o governo. Então, eu não entendo, vocês que têm uma força política no Rio Grande do Sul, vocês estão prestigiando e vocês mostraram o que vieram e estão de parabéns. E se tem alguma coisa salva hoje aí, é devido ao esforço do pessoal da empresa, dos verdadeiros funcionários públicos, dos técnicos, dos metroviários daí, tá? Então, eu queria só dar esse comentário, deixar meu abraço, minha solidariedade, e a gente está aqui para ajudar naquilo que pode, tá? Aproveitar, agradecer ao nosso diretor Hernani, porque embora a gente trabalhe praticamente junto o dia todo, ao mesmo tempo, fazendo e correndo, e na adrenalina que a gente passou durante todo esse período, a gente até acaba esquecendo de agradecer. Agradecer o louco, que foi assim que ele foi considerado por muitos metroviários aqui no Rio Grande do Sul. O louco que botou os trens em cima da via elevada, onde o nosso sindicato, inclusive, entrou com a reclamatória lá, dizendo que eram perigos os veículos estarem lá em cima da via elevada, em vez de ajudar os metroviários, o nosso sindicato, que onde eu sou filiado há 35 anos, eles estavam mais fazendo força para a empresa quebrar do que para ela ficar, do que ela reerguer. Além de tudo, a gente ainda teve que lutar com isso. E ele teve a lucidez de fazer com que os veículos ficassem salvos. E a gente tem a empresa para trabalhar hoje ainda. Se a empresa fosse privatizada, George, a população do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, não teria abrigo. A, a região metropolitana não teria transporte, assim como a Fraport, porque a mídia cobra da Transurb o trem até Porto Alegre, mas ela não cobra da Fraport que os aviões aterrissem e levante voo, trazendo turismo, o comércio,
tudo aquilo. A Fraport é responsável por mais de 90% do transporte aéreo do Rio Grande do Sul e está ali, não tem data, não tem nada, e a mídia tu não vê ela cobrando. Negacionista nós temos um presidente, não, desculpa, um governador negacionista, um prefeito negacionista, um governador que vendeu tudo que podia, o que não podia, e hoje ele está cobrando o governo federal para botar dinheiro aqui, porque senão o Estado vai quebrar. Como se fosse culpa do governo federal, as merdas todas que ele fez e continua fazendo. Um prefeito onde em novembro as casas de bombas já deram problema, as comportas já deram problema, e agora ele disse que o problema das comportas é da Transurb. Hoje choveu em Porto Alegre, o problema do alagamento das ruas que aconteceu novamente, embora muitas das bombas que deram problema na enchente continuem dando problema, mas ele disse que o problema não era as bombas, era o lixo que estava na rua, sendo que a responsabilidade do lixo é dele, ele que tem que recolher, ele que é o administrador de Porto Alegre. Então a gente tem esses negacionistas. E Afonso, a respeito do aeromóvel, no dia que aconteceu todo ocorrido, no dia 13 de maio, nós desligamos, só que, por exemplo, como é que eu vou dizer? Tipo, seriam as nossas casas de máquina, onde tem os geradores, os inversores de frequência, subestação, tudo isso é cota zero quase. E nesses lugares, a água atingiu, de um lado, 1,18 m e no outro, 1,48 m. Então, isso ficou tudo debaixo d'água. Porque ninguém imaginava que naquela região ali do aeroporto a água ia chegar numa altura dessa. Ninguém, em sã consciência, ninguém saberia disso. No dia a gente até desligou, a gente desligou tudo, só que como é muito equipamento elétrico e eletrônico e ficou submerso por mais de 20 dias, não tem o que ser feito. Então hoje a gente já trabalha para uma reconstrução, elevando a cota para uma altura de 2 metros, para a gente conseguir, se no futuro ocorrer, Deus queira que não aconteça novamente, ocorrer um tipo de inundação dessas, a gente consiga salvar os equipamentos. Porque as estações ficaram tranquilas, os veículos ficaram tranquilos, a via ficou perfeita, o que a gente perdeu mesmo foi as nossas casas de máquina, por conta dos equipamentos elétricos e eletrônicos que a gente tem ali. As outras respostas eu vou deixar o nosso presidente responder. As outras perguntas eu vou deixar o nosso presidente responder depois. Mas, mais uma vez, agradecer a todos, não só o presidente, mas a todos os colegas da Transurb, porque o que a gente passou do dia 13 de maio até o início da operação foi algo surreal. Era como o nosso presidente dizia, todo dia era segunda-feira. A gente não tinha hora, não tinha momento nenhum, era reunião, e a gente tentando fazer com que a operação reiniciasse com segurança para a gente atender essa população da região metropolitana. Se fosse uma empresa privada, o povo estava desabrigado até agora e a mídia está cobrando o governo federal. Qual que é só o que eles fazem? Era isso. Um abraço a todos. Em relação ao Marrone, olha, o Marrone, eu já convivi com vários presidentes, né, na empresa nesses 40 anos, né? Mas o Marrone, para mim, é um cara que eu conheci nesse ano agora de convivência, né? E foi uma satisfação tremenda, assim, conhecê-lo e trabalhar com ele. Uma pessoa muito simples, muito trabalhador, conhecedor, porque ele é engenheiro eletricista, né? Conhece, domina o assunto da eletricidade e muito democrático, um cara que se dispunha a mudar de opinião se tu tivesse argumentos plausíveis e convincentes, não era arrogante, né? E ele assumiu um compromisso político com a cidade dele. Até, inclusive, eu disse para ele que, num primeiro momento, quando ele me falou que ia sair para concorrer a prefeito novamente em Pelotas, eu disse para ele que achava que ele deveria continuar na Transurb, né? Nesse primeiro momento. Depois, vendo ele trabalhar e se envolvendo com a empresa e se empenhando do jeito que ele se empenhou,
Eu digo, olha, Marrone, eu acho que é um egoísmo muito grande da nossa parte querer que o teu talento, a tua capacidade fique aqui para atender só 110 mil usuários e 1.100 metroviários. Pelotas tem 340 mil habitantes, então tu vai dedicar o teu esforço e o teu talento vai atender muito mais gente. Então ele saiu da empresa para concorrer à prefeitura de Pelotas, que ele já foi prefeito lá em 2 ocasiões, deputado federal, deputado estadual, e eu tenho ele hoje como um grande amigo, né? Porque aprendi muito com ele. Ele é um cara que gosta muito de navegação, né? Então eu dizia para ele que ele era o nosso grande timoneiro, né? Então ele dava o rumo e nós trabalhávamos juntos, né? Naquele rumo, né? Então foi uma grande contribuição que o Marrone deixou na Transurb e ele ajudou a salvar a nossa empresa, literalmente, por toda a sua capacidade política e a sua capacidade de trabalho, assim, né? Então a categoria ficou muito agradecida com ele pelo jeito que ele tratou a empresa e como ele se dirigia aos empregados da empresa, né? Então, acho que ele marcou a presença dele nesse período lá no trem. E eu disse para ele que gostaria, inclusive, que ele fosse prefeito de Porto Alegre, porque um cara como ele, com a capacidade que ele tem, a cidade estaria muito bem servida de prefeito, né? É isso, agradecer a todos aqui da Setorial. As perguntas que o Jorge fez, é as que eu também faço, né? Quanto à questão da privatização, é evidente que se a Transurb tivesse sido privatizada, nós, os veteranos da empresa, não estaríamos mais lá, né? E nós temos um corpo técnico bem experiente, né? E que só continua na empresa porque ela não foi privatizada. Com certeza, nós não estaríamos lá. E nós tivemos um exemplo há pouco tempo lá da privatização da área de energia, da Companhia Estadual de Energia, e que os primeiros temporais que teve na cidade levou mais de mês para eles conseguirem recuperar as redes, porque foi tudo terceirizado, todos os técnicos antigos foram demitidos e hoje eles não conhecem nem onde ficam as emendas dos cabos, das redes, enfim, é uma dificuldade toda vez que tem problemas de atendimento à população. Isso é o que? O resultado da privatização da companhia. E a gente, todos nós aqui conhecemos os exemplos e os maus exemplos no setor metro ferroviário e das operadoras que foram privatizadas. Então, tudo isso que a gente fez até hoje na Transurb só foi possível porque tem um corpo funcional comprometido, né, e que tem consciência do seu papel na sociedade como servidor público. Então, acho que esse é o básico, é o que deu suporte para que a gente conseguisse, dentro do próprio mês de maio, voltar a operar, mesmo que de uma forma emergencial, de uma forma reduzida em termos de horário, mas não deixamos de prestar o serviço para a população. Nós estamos atendendo 5 municípios da região metropolitana, quando em condições normais atendemos 6. O único município que está fora hoje é Porto Alegre, mas que nós vamos atender dentro desse prazo de 150 dias. Vamos atender até Farrapos, porque nós estamos muito empenhados para atingir esse objetivo e é uma meta plausível, uma meta responsável. Muito obrigado, gente. Só uma coisinha para o Roberval e para o Afonso. A Transurb está em pé por conta do sangue que pulsa na categoria metro ferroviária. Esse povo é que manteve a Transurb em pé. Não, deixa eu só falar uma coisa, que eu esqueci. Eu fiz uma brincadeira na posse, quando eu tomei posse, e o Marrone sempre dizia que nós tínhamos um timaço, uma seleção e tal, né? Aí eu disse, na posse, no meu discurso de posse, eu digo, olha, presidente Marrone, os metroviários só não prometem para o senhor fazer chover, porque já está chovendo demais aqui nessa terra. O resto tudo nós vamos fazer para botar o trem a funcionar. Bom, em primeiro lugar, vocês não me conhecem, muitos daí, primeira vez que eu acho que eu participo do grupo falando, né? Eu sou ex-metroviário, saí o ano passado. Quero iniciar parabenizando meus colegas que pegaram essa difícil tarefa de manter a empresa funcionando. Saudar cada um deles, dizer que sou muito feliz de vê-los, Hernani,
agora presidente, Chico, a Patrícia e o Fernando. Mas dizer que eu não esperava algo diferente deles. Trabalhei com eles e sei da capacidade deles, que não é pouca, né? E eles estão demonstrando isso, né? A minha preocupação é que a gente é governo, né? Eu tenho até expressado isso num grupo em que eu ainda participo lá do pessoal do PT, lá do trem. A gente é governo federal e as pressões elas são cada vez mais fortes, né? A Fraport agora, hoje parece que ontem está fechando um acordo dizendo que vai abreviar o início da operação e aí vai pressionar mais a Transurb ainda, né, para que funcione, né? A gente sabe que é assim que é a coisa, né? E acho que a gente tem que tentar dar uma resposta diferente, tentar inovar de alguma forma, né? A questão dos equipamentos, pelo que se vê, é muito complexa, né? Se o GPA, que é onde tem um grupo de técnicos muito experientes do Brasil todo, não consegue resolver essa situação e a gente tiver que recorrer, eu digo a gente porque a gente não sai, né? A Transurb não sai dentro da gente, né? Eu sou também daquele pessoal dos povos originários que o Hernani comentou, né? Se isso não acontece, 5 meses mais sem trem vai ser um caos, entendeu? Então, minha preocupação é que se tenha soluções alternativas que inovem para que se chegue pelo menos ali até alguma estação de Porto Alegre que não só a Farrapos, porque a Farrapos ela ainda se torna um pouco longe do centro de Porto Alegre, embora a partir dali com os ônibus fica muito mais fácil de trabalhar levando o pessoal para o centro de Porto Alegre. Isso é um grande avanço se a empresa conseguir, e eu acho que vão conseguir, né? Mas tentar pensar alguma coisa a mais, algo que se pense fora da caixa e que seja uma solução paliativa, mas que tenha um impacto forte, né? Tentar chegar no centro de Porto Alegre de alguma forma, que não seja só dependendo dos ônibus, né, que cobram 6 e tanto, 5 e não sei quanto que o Porto Alegre está cobrando. Eu tenho a Bom, solução. Então, eu já estou terminando e eu já quero ouvir já, tá? Tá bem? Era isso, tá? Tudo bom, pessoal. Obrigada, Antônio. Afonso. Olha só, primeiramente, vamos pegar a questão do Marrone, né, que o Hernani colocou. Eu acho que ele, Pelotas, eu conheço ele desde lá, daquela ocasião que a gente estava fazendo o estudo do Pelotas Rio Grande, para chegar até a Praia do Cassino, para o Chico poder tirar o retrato lá na Praia do Cassino, bacana, outra vez, e colocar na foto dele. E eu acho que aquilo ali tem grande chance de sair, porque vocês têm observado, os trens de passageiros estão na pauta do governo federal, né? E o Marrone lá, eu acho que ele pode dar uma pressão e a gente conseguir fazer o Pelotas Rio Grande. E, inclusive, é um braço que vocês podem, do Transurb, estar operando lá, não é? Eu acho que pode, ou ensinando uma operação, ou retomando uma operação lá. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, ajuda com a questão de equipamentos, né? Agora que me deu toque, né? Eu me lembrei, vocês comentaram logo no início, a reunião do GPA, eu acho que é uma hora de vocês dar uma cutucada no GPA para ver a questão de equipamento, a questão de coisas que estão precisando, o que eles podem fornecer mais de imediato. Eu acho que o GPA é um canal, ponto. Tá? Terceiro, operar até o centro de Recife. O problema de vocês, a subestação, é por que vocês não rebocam um trem, mete uma locomotiva, uma mão amiga, tá? E rebocam os seus trens com a locomotiva. E aí vocês não estão precisando de energia. Você mete uma locomotiva diesel, tá entendendo? Que chegue até Porto Alegre e vai rebocando o trem, entendeu? Reboca o trem, unidade de vocês, sem energia, mete uma locomotiva na frente e leva o trem até onde vocês quiserem. Se tiver via, vocês levam o trem por lá, levam com uma diesel rebocada. Há algum problema com isso? Não, o trem vai chegar. Tá? Você deve estar com o headway bem dilatado,
eu não vejo problema que vocês consigam rebocar. Não é? Eu vi as locomotivas lá no pátio, chegaram a perder. Aquilo ali, eu acho que é uma G20, não era? Não, era locomotiva de manobra, mas vocês também não vão ter muita velocidade. Mas vocês vão chegar no centro. Vocês vão chegar lá no centro com a locomotiva rebocando os trens de vocês, os trens unidades. Vocês abaixam o pantógrafo, mete a mão amiga na frente para poder engatar no engate da locomotiva e reboca pela locomotiva. E vamos chegar no centro de Porto Alegre. Eu acho que isso é uma solução, entendendo que vocês podem começar a pensar, né? E dá para chegar até o centro sem energia das subestações. Enquanto as subestações de vocês não ficam prontas, vocês podem chegar ao centro de Porto Alegre. Entenderam? Eu acho que essa é uma solução que é viável e pode acontecer. Entendeu? Vocês não têm rampa muito grande, a G20 mesmo é só para poder romper e andar, aquela locomotiva de pátio. Eu acho que dá para chegar lá. Eu acho que dá para funcionar dessa forma e vocês vão conseguir atender o centro. Pensa nisso, que eu acho que pode ser a solução para vocês. Tá ok? É essa a dica que eu tinha para dar para vocês. É isso aí. GPA e, enquanto isso, reboca o trem até o centro de Porto Alegre com locomotiva. Ponto. É isso. Senhor Afonso, nós estamos em contato direto lá com o Carol no GPA, está bem interessante, estão dando bastante sugestões e contatos, a gente está conseguindo equipamentos, alguns já emprestados, está bem interessante. E essa ideia da locomotiva, olha, é uma ideia a ser considerada. Nós conseguimos salvar uma locomotiva. Nós temos uma rampa ali na saída da bacia, que eu não sei se ela vence, vão ter que fazer um teste primeiro. Então, significa o seguinte, se tu tem razão pelo seguinte, com essa tua sugestão, a gente elimina 2 sistemas que a gente vai ter dificuldade, que é o elétrico e sinalização. Tu tem que ter só a via permanente pronta. Sim. Vocês podem até fazer pelo GPS. Então, o controle do GPS é o mais fácil, mas talvez seja mais rápido. Vocês conseguirem. Nós temos GPS na mão, os nossos rádios são todos com GPS. Bota o rádio da locomotiva, já está sinalizado. Então, pode ser por aí. Eu acho que o canal é por aí. Entendeu? Pensa pode ser um pêndulo. Eu acho que isso é importante. Faz pendular. Assim, isso. Faz um pêndulo. Farrapos, mercado. Isso, faz pendular. Faz pendular. Eu acho que é por isso aí. Eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. É uma solução que é viável e locomotiva está aí para isso. Quem confia no Fonso sai ganhando, hein? A G20 não é tão não lenta, não. Ela é rapidinha, se der. Ela é rapidinha, mas você vai ter que ter, né? Porque já falou que tem rampa, você vai ter que ter um pouquinho de potência aí também, né? Vamos ver. É pouco peso, o trem passageiro vence fácil, Afonso. Não, é lógico, é pouco peso. O problema é a rampa que ele falou ali de saída, tem que ver de quanto que é. Mas não deve ser rampa grande, não. 3 estourando, 3, 4% no máximo. Eu acho que não deve ser mais do que isso, não. Enfim, vocês têm que dar uma olhadinha aí, mas eu acho que isso aí pode ser a solução de vocês, e aí vocês chegam ao centro. Bom, chegamos. O Redway está prejudicado, mas paciência, né? Vocês chegam ao centro. Mete um trem de manhã para levar o povo lá para o centro e bota na hora do almoço, faz 2 pares de viagem, quantos pares você achar que deram um pêndulo. Entendeu? Eu acho que. E outra, dependendo da situação, se você colocar mais locomotiva, você mete 2 trens engatados no outro e mete 2 locomotivas puxando e vai embora. Está entendendo? Aí não tem. Meu pai me dói. É uma locomotiva remotando os carros passageiros e chegamos até lá. Ok? Isso aí. Pensa nisso aí, que eu acho que pode dar certo. Recife está assim até hoje, uma parte lá. Mas lá tem lá o trem unidade diesel deles, né? Sim. Ele é automotriz também, não é? Não é caso nós estamos trem unidade elétrica, mas não tem eletricidade, então problema de subestação, vamos chegar rebocado. Ciência. Não tem outro jeito. Melhor assim do que não chegar. Entendeu? Pelo menos vocês têm uma resposta para a cidade, não é? É uma coisa bacana de se ver. Ok? É isso aí. Boa, fica a dica. Valeu. Vamos analisar, valeu, com certeza. Obrigado. Eu gostaria de agradecer
Oi? Sexta eu vou passar na tua terra de novo, mas só vou desembarcar aí e pegar o carro para ir para Porto Alegre. Sexta, Tá. meio-dia. Tá? Um Pois beijo é. para todos. Então tá, um beijo, querido, tá? Uma boa noite, muito obrigada mesmo, tá? E sucesso Imagina. lá, tá? Uma boa noite para vocês todos, né? Muito obrigada pela participação e até a próxima quarta-feira. Até quarta-feira, daqui a 15 dias, tá? Uma boa noite para nós todos.